Olá, estamos aqui na nossa última aula, né? A aula 10, né? A aula que fala sobre duas modalidades diferentes, né, no uso da língua, que é a fala e a escrita, né? E por que a gente está falando sobre isso, né? Por que a gente termina falando sobre isso, né? Porque é uma tendência muito grande da gente escrever como a gente fala, né? E como são duas modalidades diferentes, se eu repito a fala na escrita, eu faço uma escrita que não é conveniente, né? A escrita tem um outro padrão e uma outra formalidade. Agora mesmo, né, quando eu falo com vocês aqui, obviamente que o material de aula está totalmente diferente do que está posto aqui oralmente, né? Mesmo eu sabendo que aqui eu não tenho um interlocutor, mas eu tenho, é só a fala. Então, muitas vezes eu vou voltar, repetir, né, termos, e que na escrita não tem necessidade, né? Então, o que eu falo aqui será sempre bem diferente do que está escrito no material que vocês acessam para a aula, né? Bom, essa última reflexão também, né, cabe aqui algumas palavrinhas que são sempre difíceis da gente, que a gente comete muito erro, que são chamados parônimos e homônimos, né? E comete esse erro porque são palavras muito parecidas. Então, por exemplo, né, vamos dar um exemplo assim mais claro, descrição e descrição, né? São palavras que as duas eu falo do mesmo jeito, mas eu vou responder, eu vou colocá-las, né, em contexto totalmente diferentes, né? Mas são palavras muito parecidas. Então, e assim, a língua portuguesa é cheia delas. Então, a gente deixa vocês aí no material de aula também com uma lista de parônimos e homônimos para vocês prestarem mais atenção na hora da escrita, tá? Bom, e cabe também aqui, eu acho que é importante a gente fazer uma reflexão de tudo que a gente viu. A gente falou de coerência, a gente falou de unidade e progressão, a gente falou de coesão, de ambiguidade, de inferência, de aspectos pragmáticos da língua, de implícitos na língua, de argumentação e, por fim, falamos de fala e escrita, né? Fazendo essa importante reflexão de que são duas modalidades distintas, né? E fechamos o nosso curso. E aí a reflexão que cabe aqui a gente está apontando para vocês um caminho de reflexão sobre o texto importante, né? Que vai fazer com que cada um de vocês busquem uma excelência maior, ou melhor, mais dinâmica na hora de ler e escrever, né? A gente pretende aqui apontar um caminho, não é o caminho único, que a gente sabe que cada um constrói seu conhecimento de uma maneira diferente da outra, né? Mas a gente aponta pontos e aspectos do texto que sempre nos ajudam, né, a olhar melhor para ele, tá? Fica aqui o nosso agradecimento pela participação de vocês e um desejo também de muito sucesso.